nós estamos iniciando mais um Urbana Cast, aí, o segundo episódio, dessa vez com a presença ilustre do nosso convidado, Hildon Martins, que é o proprietário da Urbana Imóveis. Hildon, prazerzão conversar com você. Muito prazer. O pessoal ainda não sabe, mas eles vão saber. É muito edificante conversar com você. Eu tive o prazer de pegar uma carona uma vez com o Hildon e a gente foi trocando umas ideias aí sobre questões imobiliárias. Aquele dia lá, para mim, foi muito importante. E a gente vai passar um pouco do seu conhecimento também para o pessoal que está assistindo a gente. Eu quero começar te perguntando, assim, para você se apresentar para o pessoal que está te assistindo e também apresentar o Urbana Imóveis, que é essa imobiliária fantástica, hoje enorme, mas eu quero saber um pouco da história. Como é que começou lá atrás? Quem são as pessoas assim que te ajudou? Você começou sozinho? Teve alguém? Por favor, apresente a Urbana para os nossos espectadores. Bom, muito prazer estar aqui com vocês. E a Urbana, ela, em primeiro lugar, assim, eu já estou há muito tempo nesse mercado, né? Quase 30 anos. Então, iniciei a carreira numa construtora, consegui crescer bastante nessa empresa, virei diretor comercial, depois tínhamos nossa própria imobiliária, depois fui para outra imobiliária e em 2015 a gente vai tendo essa vontade de ter o nosso próprio negócio. Uhum. E em 2015 eu resolvi fundar a Urbana. Então, quando você tem já essa história, essa jornada grande no mercado, você tem a minha rede de relacionamento com corretores, com construtores. Isso foi sendo construído ao longo desse tempo e, graças a Deus, muito sólida, né? Com muita responsabilidade, com muita confiança. E basicamente, uma operação de muita confiança. Então, quando eu fui fundar a Urbana, sim, eu tive muito apoio de vários corretores e gestores que quiseram continuar essa jornada comigo, né? Então, eu iniciei a Urbana com 30 corretores. A quantidade para imobiliária de lançamento é uma quantidade pequena. Então, a gente iniciou essa operação com 30 corretores, os gestores, e aí a operação foi ganhando corpo, né, ao longo do tempo. Foram vindo mais lançamentos e a gente foi ganhando corpo. Os corretores foram vindo, se identificando com a nossa forma de trabalhar, as empresas que a gente estava atendendo ficando satisfeitas com o nosso resultado. Então a empresa veio crescendo e eu posso te falar que hoje nós temos mais de 200 corretores. Tem um diretor-geral, tem 2 diretores de venda, mais de 20 gerentes e mais de 200 corretores. Então é uma operação robusta hoje. Estamos preparados para atender o mercado, o crescimento, né, o lançamento de novos bairros. Então a empresa está pronta para poder atacar aí o mercado imobiliário. Poxa, que legal. Você falando assim, é uma empresa que cresceu bastante. Hoje você está com mais de 200 corretores aí, tem 20 gerentes, 2 diretores de vendas. Para uma empresa crescer dessa forma, ela atrai bons funcionários, né? E também ela apresenta uma boa estrutura para os seus funcionários, né? Isso a gente vê que, por exemplo, tem muita rotatividade em algumas imobiliárias por aí. Às vezes o corretor fica 1 mês, 2 meses, já sai. Aqui não, a gente percebe que eles passam grandes períodos de tempo aqui trabalhando, eles gostam de trabalhar para a Urbana. Ao que você acha que deve esse fato? O que vocês dão de oportunidade para o corretor que faz com que eles permaneçam com vocês aí? Em primeiro lugar, a Urbana ela tem na essência essa característica mais humana mesmo, né? É uma operação feita de pessoas, né? Somos prestadores de serviço. Eu venho do salão de vendas, plantão de vendas. Então a gente identifica a necessidade de dar uma estrutura bacana para o corretor poder trabalhar, uma estrutura que ele consiga desenvolver um trabalho bem desenvolvido, bem feito, né? Então essa é a nossa maior preocupação, que o corretor esteja bem instalado, bem estruturado, né? Tendo toda a retaguarda necessária para que ele possa fazer um bom trabalho. Então isso é o que a gente está na nossa essência, essa forma de trabalhar, de atender as necessidades do corretor. Isso faz com que o corretor permaneça mais tempo na nossa empresa, né? Ele se identifica com a nossa forma de desenvolver nossos trabalhos. Eu sou o presidente da empresa, mas todo dia que eu chego, eu vou em baia por baia, pego na mão de corretor por corretor, cumprimento, vejo o que está acontecendo, como ele está. Então, fazer isso
partindo de mim, eu acho que transmite para o resto do time também que a gente tem realmente uma preocupação pelo profissional que está ali trabalhando, se dedicando. A relação do corretor de imóvel é uma relação de confiança, eles são profissionais autônomos. Uhum. Então, eles se associam, se credenciam na empresa para vender os nossos produtos. Exato. E com isso, a gente oferece estrutura e produto para ele. Poxa, né? E o mais importante, ambiente de trabalho, apoio, e muito treinamento, muito diálogo, estamos muito perto do corretor. Acho que isso tem feito a diferença para que a gente tenha mantido essa base e ao longo desses anos, desses 8 anos, chegar aí a ter mais de 200 corretores hoje. Você falou uma palavra-chave que é o do treinamento. Eu acho isso muito interessante porque eu já presenciei alguns gerentes de vendas de vocês passando treinamento para os núcleos ali de corretores. Eu acho isso muito legal. Porque no final, lá na ponta, né, o diálogo que um corretor vai ter com o cliente, ele fica muito mais seguro, ele sabe o que ele está apresentando, né? Assim, como uma deixa, eu quero perguntar para você, quem está procurando imóvel hoje? Para alugar, para comprar? Você sabe mais ou menos para a base de quantos imóveis vocês têm aí disponíveis no mercado? O que vocês disponibilizam para venda? Então, a Urbana, ela tem hoje aí no seu portfólio mais de 5 mil imóveis para ofertar para o nosso cliente. Então, o cliente que procura a Urbana hoje, dificilmente ele tem necessidade de buscar outra imobiliária, porque nós somos associados da Rede Net Imóveis e com essa associação a gente tem aí uma carteira de imóveis muito ampla, né, em todo o DF e também em outras regiões fora do DF, né? Tem outros estados, em Portugal a gente tem Net Imóveis, então o alcance da nossa empresa é muito grande. A quantidade de produtos da mesma tipologia que a gente pode ofertar para o nosso cliente é muito grande. Então, exemplo, o cliente de revenda que procura um 4 quartos aqui em Águas Claras, eu tenho várias opções de 4 quartos pronto para ele. Se ele quiser um pronto, se ele quiser na planta, eu também tenho várias opções. Sim. E se ele quiser locar, a gente também tem. Então, assim, com essa base, a gente consegue ter uma quantidade de imóveis suficiente para que o cliente não tenha necessidade de ficar pingando de imobiliária em imobiliária. Uhum. Da Urbana, a gente consegue atender esse cliente. A gente vai achar o imóvel ideal para ele dentro da Urbana. Poxa, que legal. A gente sabe que cada caso é um caso, né? Tem uns que têm condições apenas de morar de aluguel, tem os que já têm a condição de comprar. Mas a sua opinião, Rildo, outro dia eu te perguntei, eu tenho um amigo meu que diz que alugar é mais vantajoso do que comprar um imóvel, porque depois que você termina de financiar um imóvel, você já, com aquele valor, você vai poder ter comprado 2 imóveis. Quando, na verdade, ele não faz o cálculo, né, de quanto vai valorizar o imóvel. Qual é a sua opinião entre comprar e alugar um imóvel? Olha, se a pessoa tem condição de comprar, eu acho que a opção alugar, né, para ele ser um inquilino, é quando ele ainda não tem condição de fazer essa compra. Certo. A partir do momento que ele tem essa condição e a oportunidade passa na frente dele, ele precisa fechar esse negócio. Né? A valorização do metro quadrado é muito rápida e muito alta. Então, se você pegar, a gente valoriza aí ao ano, né, um metro quadrado valoriza aí 20% a 30% em um ano. Uau. Então, se ele espera demais para fazer aquisição, às vezes a renda dele não acompanha essa valorização. Sim. Né? A maioria das vezes não acompanha mesmo. Mas, e aí ele fica muito distante do metro quadrado daquele bairro que ele queria. Talvez ele vai ter que realizar o sonho dele em outro bairro, né? Com um metro quadrado mais em conta, mais baixo um pouco. Tem vários fatores que fazem com que o metro quadrado valorize. Né? Você tem o custo de obra que aumenta, a própria inflação. Você tem a demanda por moradia é gigantesca, né? A gente não consegue suprir. Então, a gente não tem estoque para a demanda hoje. Então, isso já vai gerar uma valorização, oferta e procura, não tem jeito. Uhum. Então, isso aí já vai acontecer essa valorização do imóvel. Então, dificilmente você vai conseguir, com o mesmo recurso que você teria hoje, você conseguir comprar um imóvel daqui 2 anos. Não vai conseguir. Não vai conseguir, essa oportunidade vai passar e você vai entender que essa valorização aconteceu, mas a sua renda não acompanhou. Né? Então, o cliente precisa realmente abrir o olho para isso,
que ele está perdendo essa valorização quando ele não atua no momento que ele pode. Né? E o que está acontecendo hoje é a gente poder estar migrando o cliente para outros bairros por conta da renda dele não suportar mais comprar o imóvel, por exemplo, em Águas Claras, ele vai ter que buscar outro bairro. Ou no próprio Noroeste, ele vai ter que buscar um bairro que a renda dele se enquadra. Então, sim, a valorização realmente supera muito a questão do rendimento salarial, né, do cliente. Então, dá para fazer até uma ponte com a próxima pergunta, que seria a questão dos lançamentos. Eu sei que a Urbana ela tem muitas parcerias e tem muitos aí empreendimentos que as pessoas podem ter a oportunidade hoje de comprar, às vezes, na planta, o que dá uma boa oportunidade para ela, justamente por isso que você acabou de falar, que às vezes ela está procurando um imóvel hoje e aí ela decide não comprar hoje, mas se ela for procurar o mesmo imóvel daqui a 2, 3 anos, já vai ter valorizado e ela vai ter perdido uma grande chance. A Urbana ela tem excelentes lançamentos por agora. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre esses lançamentos e as parcerias da Urbana Imóveis com a Netmóveis, por exemplo. Com certeza. A Urbana está com um portfólio de lançamentos grande. Nossa especialidade é lançamento imobiliário. A oportunidade que ele tem de comprar no lançamento são por vários fatores, né? Ele tem a possibilidade de escolha da altura do imóvel, da posição em relação ao sol, se é canto, se é meio. Então, no lançamento, ele tem essa possibilidade de mais escolha. Ele tem a facilidade do pagamento. Então, quando você compra imóvel na planta, você tem um prazo maior para você pagar a entrada. Então, aquilo que você não vai financiar com o banco, você paga para a construtora. E a construtora, então, flexibiliza esse parcelamento dessa entrada em 30 meses, em 40 meses, às vezes. Então, isso faz com que a pessoa entre num projeto em que ele descapitaliza pouco por mês. Sim. E quando for sair no Habits ali, ele contrata o financiamento do saldo devedor. Então, ele não precisa ter aquela entrada alta, 20%, 30%, 40% do valor do imóvel agora, né? Isso para imóvel que na planta, no qual ele vai financiar do Habits. E tem aqueles imóveis mais baixa renda que ele pode comprar o imóvel e financiar agora. Então, mesmo na planta, ele já financia com o banco agora. E ele pode usar o FGTS como entrada, ele pode e também algum recurso. Então, às vezes ele pode chegar a 90% do financiamento do imóvel, mais o FGTS. Tem cliente que dá quase zero de entrada. Olha só. Em termos de sinal, né? E o FGTS, mais o que ele consegue financiar, compõe, às vezes, até 100% do valor do imóvel. Então, e é engraçado que a gente vai buscando esse perfil de cliente e, às vezes, atinge o cliente que, quando a gente começa a conversar, ele fala, eu não sabia que eu podia comprar. E a gente mostra que ele pode comprar em condições especiais que ele não vai descapitalizar, não vai precisar colocar muito dinheiro, vai financiar. Então, aquele valor que seria o aluguel dele mensal passa a ser a prestação do imóvel dele. Olha da casa própria. Então, a gente faz essa conta para caber no orçamento dele e a gente consegue também equalizar toda essa condição para que a prestação fique equalizada dentro do que ele consegue pagar hoje de aluguel, por exemplo. Então, que fantástico. A gente tem tirado e conseguido realizar aí o sonho da casa própria de muitas famílias, mostrando que realmente ele tem condição. E hoje, assim, você pode compor renda com um amigo, com um parente, com um filho. Então, a gente consegue compor renda para financiar mais, entendeu? Poxa, então, tem muitas possibilidades. E eu falo para o cliente também não ter medo às vezes ele fica com medo de entrar, não vou comprar agora porque a taxa de juros está elevada, né? Mas a oportunidade do imóvel e do preço é agora. Daqui um ano, ele já subiu. Certo. E pode ser que não tenha mais naquele prédio que ele gostou, naquela quadra que ele gostou, entendeu? Então, a oportunidade é agora. E o financiamento bancário, você pode fazer a portabilidade. Vamos supor que você contrata financiamento bancário hoje. Mas ano que vem a taxa de juros caiu. Você pode fazer a portabilidade do seu financiamento para uma taxa de juros menor. Mas você não perdeu o time, né? Você não perdeu a oportunidade do momento. O preço atual do imóvel, você conseguiu fechar um negócio aqui. Então, isso compensa você
contratar agora e ali na frente, se caso a gente tiver um cenário de taxa de juros mais baixa, você migra para um outro financiamento, uma outra taxa de juros, não tem problema. Caramba, fantástico. Então, seja para comprar, para alugar ou até para anunciar um imóvel, a Urbana Imóveis é o local ideal, né? Aqui é o lugar, aqui é a casa do nosso cliente, né? Hildo, prazerzão conversar contigo. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não abordou? Eu acho que a Urbana Imóveis está aqui se posicionando como uma das principais imobiliárias aqui do Distrito Federal. Nós queremos ser a melhor opção para o nosso cliente. Né? E ser a melhor opção para o nosso cliente, tem alguns pontos que a gente precisa realmente cuidar, né? E estruturar. Então, a gente hoje tem uma sede aqui em Águas Claras, temos uma filial em Samambaia e temos também abrimos agora uma operação no Lago Sul, né? Que é uma operação para alto padrão. Então, a Urbana está bem posicionada, a gente atende o médio alto padrão aqui em Águas Claras, atende o baixa renda em Samambaia e também a gente atende o alto padrão hoje lá no Lago Sul. Então a Urbana está bem posicionada em termos de estrutura. A gente tem investido muito no treinamento dos nossos corretores para que nossos corretores estejam sempre cada vez mais qualificados, em condições de dar um bom atendimento para o cliente, em condições de escutar bem o cliente, entender o que ele quer, porque nós temos o imóvel dele aqui. O imóvel que encaixa para o cliente, com certeza eu tenho. Mas quando a gente escuta bem o cliente, entende bem, a gente encaixa bem o imóvel, a coisa acontece. Então a gente vem investindo muito na qualificação da equipe para poder proporcionar cada vez mais um ambiente e uma experiência muito positiva para o nosso cliente. A gente está muito focado nisso, para que o cliente entre na Urbana e ele viva uma experiência muito positiva desse processo, dessa jornada que é a compra da casa própria. Show demais. Pessoal, com vocês, o mestre aí, Hildo Martins, muito obrigado pela conversa. Obrigado, muito prazer. Eu sempre aprendo muito contigo aí.